Vamos pacificar os nossos sentimentos para entrarmos na sintonia harmoniosa, benéfica e feliz dos amigos espirituais. Que possamos concentrar bastante os nossos pensamentos para juntos elevarmos as nossas vibrações mais sublimadas a Jesus, nosso bom e amado Mestre. Sentir de bem perto a presença amorosa e amiga dos benfeitores espirituais, que vêm ter conosco, envolvendo os nossos pensamentos nas mais doces vibrações do amor e da caridade. Pedir humildemente a Jesus que os prepostos do seu amor na terra possam derramar sobre nós as dulçurosas vibrações do bem e da verdade, que estejamos imantados pela sublimidade do momento em que passamos, momentos em que entrelaçamos os nossos sentimentos, fortalecidos no mesmo ideal de aprendermos a servir em nome de Jesus. Mestre amado, que suas bênçãos nos envolvam nesta hora. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos. E que assim seja, Mestre. Muito obrigada, amigos. Que bom estarmos juntos novamente. É com muita alegria que a gente aguarda esse momento. E essa semana eu recebi muitas perguntas a respeito da mediunidade, uma vez que o livro Doravante vai falar muito especificamente do processo mediúnico, das interferências espirituais e das nossas criações mentais em função da pandemia. Então, eu gostaria de falar sobre a mediunidade, mas não as definições que todos nós, espíritas antigos que somos, já conhecemos. Na obra de Kardec, na complementação de Emmanuel, de André Luiz e tantos outros, né? E também o que a evangelização de espíritos, enquanto metodologia de educação do espírito, trouxe para nós para contribuir quanto à mediunidade. Mas, em específico, nós gostaríamos de falar do médium enquanto atribuição das suas responsabilidades mediúnicas. Entendam isso. Uma coisa é nós falarmos as definições que já conhecemos, e outra coisa é nós buscarmos perceber se a mediunidade tem sido um instrumento que educa o meu espírito. Eu vou projetar, então, o material que eu preparei para nós. Só um instantinho. Está dando para ver? A caridade é o caminho sublime que irá aproximar os filhos de Deus. A caridade é a manifestação operacional do amor.
na forma viva de socorrer, de amparar, de levar a esperança e de doar as nossas construções de sentimentos. Esta proliferação de manifestação dos sentimentos, quando atende à necessidade do outro, é a caridade. E nós sabemos que a obra do Espírito acontece, se constitui através do exercício da caridade nos relacionamentos. Então, nós podemos dizer que caridade moral é aquela em que eu construo, por exemplo, o perdão naquele relacionamento. É aquela, por exemplo, que eu desenvolvo a indulgência, ou aquela em que eu levo a esperança ao coração triste. E isto é uma construção individual de cada um de nós. Então, nós vamos fazer uma associação mais profunda entre mediunidade e caridade e as características do médium. A caridade, veículo de educação do espírito. Com a caridade, ativamos os conceitos nobres que o conhecimento nos permitiu aprender. Ativar, vivenciar, e quando nós, através da ação do bem e do ato de servir, vivenciamos os conceitos nobres do conhecimento, nós estamos estruturando a nossa fé. A fé é essa experiência do conhecimento adquirido. Com a caridade, nós desenvolvemos a igualdade, o respeito, a compreensão do tempo do outro e permite que o ser reconheça a força construída em sua intimidade. E por força, nós precisamos entender que a força do espírito é a força dos seus sentimentos nobres. Bem-fazer já foi vivenciada em sua amplitude por Jesus, que apregou a ser ela o caminho da salvação, ou seja, da libertação. O que é que a caridade, do que é que a caridade nos liberta? Ela nos liberta da ganga das nossas más paixões. Ela nos liberta de um passado cheio de percalços e tormentos íntimos. Então, este exercício da caridade precisa compor a todos nós que somos médiuns, porque todos nós somos médiuns indistintamente. E o requinte dessa mediunidade, ela guarda relação com o requinte dos sentimentos. Quanto maior a nobreza do espírito, quanto maior a sutileza das suas vibrações, mais a sua condição mediúnica se amplia para o ato de servir. Vamos então ver a mediunidade como recurso de educação do espírito. Porque nós, nesse livro, temos visto muitas reuniões mediúnicas e praticamente em cada capítulo vai se contar a história da médium com alguém, né? Com alguém que foi beneficiado, com alguém que estava sofrendo. Então, para a gente não ficar só na história, nós precisamos trazer isso num tempo contemporâneo para nos avaliarmos em relação à educação do espírito e de que forma a nossa mediunidade é um recurso da educação do espírito. Essa frase é do livro No Rumo. Eu trouxe só essa frase desse capítulo 10, para nós entendermos o motivo pelo qual eu quero entrar com vocês, e vocês vão me dando o feedback, se é por aí, se é isso que há necessidade, em função das perguntas que nos chegaram. Diz assim: muitos companheiros no movimento espírita ainda não compreenderam qual é a função da mediunidade e o calvário que está reservado aos seus servidores em razão do seu passado moral.
Olha que importante esse momento. Então, o tormento do médium não está relacionado a ele ser ou não médium mais ostensivo ou menos. O tormento do médium está relacionado à sua personalidade e às questões do seu passado que não foram sequer percebidas e muitas vezes não resolvidas. E essas questões latentes não resolvidas, que nós vamos chamar de pendências evolutivas, elas são imprescindíveis que sejam resolvidas para que o médium possa expandir o seu conteúdo vibracional em favor da necessidade do outro. Porque enquanto isso não acontece, e a grande maioria dos médiuns sequer se percebem como espíritos que trazem dificuldades extremadas no passado, infelizmente ainda é assim, nós precisamos arregimentar uma força-tarefa para que nós possamos socorrer o ser espiritual que, não trabalhando as suas questões, interfere sobremaneira no exercício da mediunidade. Porque vamos tirar a falsa crença de que sentar-se numa mesa mediúnica para receber nossos irmãos desencarnados resolve problemas morais íntimos. Não há possibilidade. Então, esse tema é muito delicado e eu preciso muito da sustentação de vocês, pedir muito a Jesus que nos fortaleça para que possamos trazer à luz, a verdade. Então, o calvário que está reservado aos médiuns em razão do seu passado moral e não da faculdade mediúnica. E depois, pela elevada razão de servirem de pontes aos benfeitores da humanidade no seu programa de amor e paz entre os seres humanos. Vamos devagarzinho fazendo a evolução do entendimento mediúnico no que se refere a nós mesmos, né? Historicamente, desde os primórdios do espírito, a capacidade de perceber o mundo espiritual se desenvolve, incorporando-se como uma condição do espírito encarnado. O que se desenvolve na nossa percepção espiritual é assim: à medida que o espírito espiritualiza a existência, à medida em que nós construímos sentimentos de amorosidade que vão gerar a caridade, a percepção espiritual desse médium fica muito expandida. Porque quando nós estamos adensados perispiriticamente pelos nossos pensamentos, entorpecidos pelas nossas más paixões, nós vamos confundindo o que é perceber o outro e o que é me perceber, e isso fica simbioticamente misturado. Então, todo aquele que sente um grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médico. Então, isso é uma resposta mais clássica de Allan Kardec no livro dos médiuns, mas significa dizer que a perceber em qualquer grau é próprio de todos os seres humanos, mesmo que eles não distingam o que é meu, o que é de alguém. Vamos evoluindo com esse pensamento. Então, a finalidade da mediunidade é, antes de tudo, uma oportunidade de servir. Nós pensamos que essa seja uma das principais características e finalidade útil da mediunidade é o ato de servir. Porque o ato de servir não é fazer o bem necessariamente. Porque eu posso te dar um copo de água e te fazer um bem. Eu posso socorrer uma dor e te fazer um bem. E isso ainda não ser o ato de servir. Porque o ato de servir demanda doação das construções morais. Quando eu vivencio com o outro os verdadeiros sentimentos, quando eu expando esse sentimento
e agasalhe o outro nas nossas vibrações, e naquele momento podemos compartilhar daquelas vibrações que pudermos doar de nós mesmos, esse é o ato de servir. E a mediunidade precisa ser um ato de servir, que não necessariamente está confinada a uma reunião mediúnica dessas importantes e necessárias, porém não necessariamente o médium precisa de uma reunião mediúnica para servir o próximo, muitíssimo bem sintonizado com os espíritos superiores, quando a sua moralidade assim o construiu. Tanto quanto, fora das reuniões mediúnicas, também estamos sendo médiums. Médiums de quem? Daqueles que comungam o nosso mundo íntimo e a nossa forma de pensar. Então, graças ao intercâmbio, podemos ter aqui não apenas a certeza da sobrevivência da vida após a morte, porque essa é uma das finalidades da mediunidade, né? Quando Kardec compilou a verdade, né, vamos dizer assim, resgata a verdade universal e acrescenta o que a equipe do Espírito Verdade, que ele coordena, trouxe para nós, olha que importante, constatou-se a imortalidade da alma, mas ainda não a vida futura. Porque a vida futura dependerá de um estado íntimo de viver a vida, e não apenas existir na vida. Muitos caminham a esmo, estão experienciando as questões do mundo, estão vivendo, estão existindo. A grande maioria existe, mas viver a vida eterna sem solução de continuidade, como espíritos que somos, ainda é uma conquista a ser feita por todos nós. Então, vamos falar um pouco da mediunidade educativa, cada vez mais, né? A Alzira já trouxe uma grande contribuição, mas é sempre importante nós refletirmos sobre isso. Mediunidade, faculdade natural, é intrínseco à evolução do espírito. E chegará um momento em que a nossa possibilidade de perceber o mundo mais sutil está na direta relação com a sutileza do nosso perispírito. Então, quanto mais o perispírito estiver em harmonia e imantado das vibrações da caridade, do bem, da verdade, de uma folha de trabalho impecável na caridade, esse espírito não mais terá uma barreira entre o que é encarnado e desencarnado, porque esse trâmite na faculdade natural, que nós vamos chamar intuitiva, na sua expressão maior do lóbulo frontal, que ainda está para ser mais desenvolvido em nós. Então, essa mediunidade faz parte da estrutura do ser espiritual que somos. Está ligada ao seu compromisso e à sua evolução. Tanto esse é fato que a mediunidade é recurso e instrumento. Recurso quando nós já adquirimos tarefas, e instrumento que o espírito recebe no seu planejamento reencarnatório. Emmanuel tem uma célebre frase que ele diz, se não me engano, no Seara dos Médiuns, que quem são os médiuns, na sua generalidade, são espíritos que faliram muito. E então recebem do mundo espiritual uma mediunidade um pouco mais expressiva para que ela seja um recurso, vamos dizer, uma faculdade do espírito para fazermos a caridade. Olha que bênção. Outras vezes, o nosso destrambelhamento mental em outras encarnações foi tão grave
que nós fizemos lesões no perispírito e que essas lesões são poros muito abertos e que causam também uma mediunidade bastante perturbada, porque aquele espírito veio com uma lesão perispirítica no seu campo mental. E nesse aspecto, ele não consegue agregar muito o seu pensamento. E são as mediunidades torturadas, são as mediunidades que demandam um longo tratamento moral e espiritual para que aquele médium se pacifique. E para estes, que a mediunidade ainda é um sofrimento, uma tortura, porque torturados estão em seu íntimo, é absolutamente dispensável a participação nas reuniões mediúnicas. Esse espírito precisa receber um tratamento de passe, o esclarecimento, tarefas sérias em benefício do próximo, ter um programa de trabalho de sair de si mesmo, para que ele possa equilibrar os seus centros vitais lesados em encarnações passadas. A mediunidade é um processo de educação do pensamento e das manifestações dos sentimentos. Essa frase é da Evangelização de Espíritos e eu gosto muito desse pensamento porque ele é de uma síntese e de um avanço sobre a compreensão da mediunidade muito importante. A mediunidade é um processo de educação do pensamento. Porque se nós não educarmos o pensamento na sintonia, essa mediunidade não se realiza contento. E é também um processo de educação das manifestações dos sentimentos. Então, educa o pensamento, educa os sentimentos, para que essa manifestação educativa, ela possa servir com utilidade ao próximo. A mediunidade instrumentaliza o ser espiritual para a prática do bem. Então, lembra que nós estamos falando de recurso e de instrumento. A mediunidade compreendida na forma de caridade abre oportunidades para o espírito expandir suas potencialidades. Então, vamos pensar um pouco juntos sobre isso. É assim, as nossas potencialidades divinas, mesmo que embrionárias, elas têm dificuldade de expandir, ou nós temos dificuldade de manifestá-la de forma expansiva, porque está obliterada, porque está obscurecida, tamponada pelas nossas dificuldades. Então, quando nós nos lançamos ao mundo para fazer o bem, com total esquecimento dos nossos interesses pessoais, nós vamos vencendo aquele estado centralizado nas nossas dores, nas nossas aflições, nos nossos tormentos, e nós passamos, então, a expandir talentos divinos, potencialidades espirituais que nós todos trouxemos. Isso tudo que nós estamos falando, não estamos falando de reuniões mediúnicas, estamos falando da personalidade do médium. Nós estamos falando do ser espiritual que está buscando seu equilíbrio no ato de servir. Porque tudo isso que nós estamos falando é o prenúncio da preparação do médium para, porventura, ele participar de uma reunião mediúnica. Quando a caridade é exercitada, há uma expansão de sentimentos, possibilitando a associação de espíritos valorosos, que estimulam a prática do amor na forma da caridade. Quando o nosso empenho é sério em realmente nos dedicarmos ao bem do próximo, de forma muito simples, e de forma absolutamente anônima, nós vamos angariando ao longo dos anos a simpatia dos bons espíritos. E essa simpatia dos bons espíritos nos faz vinculados, né,
possibilitando uma sintonia contínua com os bons espíritos, que é a associação de espíritos valorosos. E a própria presença desses espíritos nos conduzem ao bem, porque tão inundam a nossa alma daquele vigor do bem, daquela alegria de servir, daquele dinamismo incondicional. Isso nos contagia sobremaneira e nos põe no movimento da ação do bem. O que seria, então, uma mediunidade equilibrada? O médium consciente e motivado com a tarefa assumida junto a Jesus, consciente, lucidez quanto a si mesmo, motivado, motivação, significa experiências. O espírito motivado é o espírito bem experiente naquilo que ele traz como motivação. Ele, então, assume uma tarefa junto a Jesus. Traz como objetivo maior servir o próximo. E nesse trabalho sublime, absorve integralmente os benefícios de uma mediunidade equilibrada. Então, o que precisa ser equilibrado em nós são os nossos sentimentos, as nossas vibrações, o nosso trabalho incessante. É isso que equilibra o médium. E esse equilíbrio o deixa pronto para se entregar ao ato de servir o próximo. E o próximo que nós podemos servir são, em princípio, os encarnados. Como que nós vamos servir ao desencarnado que eu não vejo, que eu não conheço, que eu não sinto, se ao encarnado eu não faço esse movimento? Se eu não sou capaz de ir onde estão os tristes, os desalentados e os sofridos? Às vezes, nós podemos ir e levar alguma coisa que os beneficie, um alimento, uma vestimenta, tudo isso eu ato no bem. Mas servir é estar com o outro, é socorrer verdadeiramente. E é isso que vai habilitar a educação da mediunidade, porque é a educação do médium, O médium equilibrado, o médium educado é aquele que trabalha muito para o bem do próximo, o próximo conhecido, para depois nós trabalharmos para o próximo desconhecido que pode estar na condição de desencarnado. Muitas vezes, quando vamos assistir uma pessoa bastante perturbada, que está no seu lar ou está em algum ambiente, e o fato de nós levarmos àquela pessoa um amparo, uma esperança, um companheirismo, uma coisa simples da fraternidade, se ela estiver perturbada por espíritos doentes, esses espíritos são igualmente beneficiados. Eles não são afastados, como às vezes um ato de descaridade. Eles não são afugentados. Eles são socorridos, são amparados e profundamente beneficiados também, mesmo que estes sejam obsessores pertinazes. A exemplo disso, nós temos muitas passagens de André Luiz, que quando se aproxima para socorrer alguém encarnado, num leito de morte, praticamente, primeiro são socorridos os espíritos necessitados que estão no processo obsessivo ali. E só depois o encarnado é socorrido. Isso é a caridade, Afugentar espíritos, querer trancar espíritos em algum lugar, ou achar que eles vão bater em retirada e nunca mais os encontrarão, é uma imaturidade, porque a lei é do amor. A lei é do amor. E esses espíritos hoje, pretensamente nossos obsessores, mas que via de regra são vítimas nossas, essa é a realidade, esses que hoje nos cobram são as nossas vítimas do passado, a lei é do amor. Enquanto nós não mudarmos o padrão vibratório, eles não serão beneficiados por nós mesmos. Por nós mesmos.
Então, à medida em que eu expando as potencialidades divinas, eu os agasalho com vibrações. E perceberão que eu estou hoje me redimindo, que eu estou hoje refazendo o caminho de percalços, que eu estou hoje no arrependimento para que haja a reparação. E com quem eu vou reparar? Exatamente com eles. Enquanto isso não for claro no processo mediúnico, nós estaremos sempre na pretensa ilusão de que o espírito obsessor se comunica em que 5 minutos ele está totalmente modificado nas suas intenções. Né? Nós precisamos crescer para o entendimento do que é a lei do amor em relação aos processos obsessivos. Hoje somos médiuns dos espíritos que sintonizam conosco. Amanhã seremos médiuns de Jesus. Quando seremos médiuns de Jesus? Quando estivermos espiritualizados o suficiente para sermos espíritos absolutamente humildes, absolutamente anônimos, desses grandes exemplos que a humanidade nos trouxe, dos apóstolos aos primeiros grandes médiuns da humanidade. Jesus escolheu no seu colégio apostolar os mais afetivos para serem médiuns do seu amor, porque dos apóstolos, Jesus, seguido depois dos seus discípulos, eles traziam características pessoais muito próprias, eles traziam personalidades muito definidas, e a soma dessas características fez a obra do Cristo na Terra, porque as diferenças se somaram e se complementaram. Muito embora tivessem personalidades distintas, e isso era necessário pela diversidade e pela complementação, o que foi um fato que ocorreu em todos aqueles corações. A afetividade, todos eram extremamente afetivos. Até aqueles que aparentemente estavam mais inseguros, que tinham mais dúvidas, ou que queriam trazer a forma do mundo para o reino de Deus. Mesmo estes eram espíritos amorosos, afetivos, para poderem ser médiuns do amor de Jesus. A mediunidade deve ser direcionada para atender às necessidades do espírito, para amparar, consolar, esclarecer e evangelizar. Então, qual é a finalidade da nossa mediunidade? A mediunidade que nós exercemos na sintonia do dia a dia atende à necessidade dos espíritos que convivem comigo no meu lar, no meu ambiente profissional, na minha casa espírita. Essa mediunidade está a serviço de amparar a todos, de consolar não com palavras, mas com experiências compartilhadas, esclarecer para retirar o espírito da ignorância, dos torpores da ignorância que anestesiam a nossa consciência. Esta mediunidade está direcionada a evangelizar o outro até onde eu tenho me evangelizado. São reflexões. Uma outra reflexão que a gente gostaria de compartilhar com vocês. O que tenho feito com a minha mediunidade? Alguém pode estar pensando assim, ainda bem que eu não tenho mediunidade. Mesmo aqueles espíritas, aqueles de nós que já lemos inúmeras vezes no livro dos médiuns, que todos somos médiuns 24 horas, mas duvidamos. E dizemos assim, eu não percebo nada. Dizemos assim, olha, eu vou dar o passe, mas eu não sinto nada. Eu não sinto os fluidos serem emanados, eu não sinto os meus sentimentos serem expandidos, eu não sinto reações físicas como calafrios e outras questões densas da matéria, eu não sinto. Então, e se todos somos médiuns, o que me impede de sentir a vibração do outro?
que me impede? Porque eu sempre tenho falado, desculpa a informalidade, mas eu sempre falo nos nossos grupos, assim, se eu não me relaciono com o próximo, se eu apenas convivo, se eu não sei nada sobre mim, eu não o percebo, porque eu não percebo a mim, como eu vou perceber o outro? Esse é um caminho. Se nos meus relacionamentos eu não expando a minha compreensão do espírito que o outro é, se eu não tenho a expressão da profunda indulgência, se eu não desenvolvi uma certa compreensão do tempo evolutivo daquele ser com muito respeito, como que eu vou perceber as suas vibrações que emanam do outro? Então, o exercício do passe, para nós, é um dos maiores recursos de expandir a mediunidade. Por quê? Porque durante o passe, nós vamos diferenciar fluidos meus e dos seus, nós vamos identificar presenças espirituais, se a presença espiritual é de um espírito sofredor, se é um benfeitor espiritual que está com aquela pessoa, e nós vamos diferenciando e requintando a nossa percepção. Desde que o passe seja uma interação energética. Porque às vezes nós não interagimos com a pessoa no passe. Nós quase desconhecemos quem está ali sentado. E ao estender as nossas mãos, nós não temos muitas vezes para estender os nossos conteúdos de sentimento. Vamos ser bem claros com isso. Então, é no meu dia a dia, na mediunidade natural, na sensibilidade que devemos expandir em relação às pessoas, é que na hora do passe vai fluir a vibração que trago comigo. E aí eu vou sentir a vibração do outro, do amigo espiritual que está próximo. E isso é um exercício mediúnico muito grande. Porque nós não estamos fazendo referência aqui às chamadas mediunidades ostensivas, nós estamos nos enquadrando todos como médiuns, como nós somos verdadeiramente. Os médiuns mais ostensivos, eles precisam se equilibrar no trabalho com Jesus, para que venham depois exercitar a mediunidade, uma mediunidade a serviço do bem do outro. Quanto alívio alguém recebe quando estamos perturbados por um espírito sofredor e alguém tem a misericórdia de temporariamente nos afastar daquela situação, tirar de nós aquele mal-estar. Isso é um gesto de caridade muito grande, porque André Luiz é muito claro em dizer, nos domínios da mediunidade, que o maior benefício que um espírito desencarnado, seja atormentado, ou sofredor, ou obsessor, recebe numa reunião mediúnica é da constituição perispirítica do médium, muito mais do que os médiuns esclarecedores. Muito mais. Não que o médium esclarecedor não tenha sua função de extremada utilidade, mas é claríssimo muitas vezes que o médium está trazendo um espírito sofredor e que aquele nosso amigo que está conversando com o espírito não repercute nada naquele espírito. Aí vem um espírito superior do outro lado do médium, conversa com ele e ele passa a ouvir duas informações: a do médium encarnado esclarecedor e a do amigo espiritual desencarnado. Então, isso é bem complexo e seria para uma outra oportunidade nós avançarmos nessa questão, porque a exemplo de Celina, né, ela que recebia os espíritos mais atormentados, porque era puro amor. Então, os espíritos, ao se aproximarem da constituição perispirítica dela,
eles se beneficiavam, eles se imantavam daquele momento como um refrigério por alguns minutos, para que eles chegassem a serem socorridos na sua extremada dor. Então, tudo é importante. O médium que esclarece é importante, o médium que comunica os espíritos sofredores é importante, mas o que dá passividade aos espíritos precisa estar no momento de ter o que doar, né? Porque se isso não acontece, nós vamos potencializando as características do espírito comunicante com as características de personalidade ainda em desequilíbrio nossa. Então, esse potencializa muito. E muitos médiums ficam muito impregnados, depois passam mal a semana toda, achando que estão no exercício da caridade. E quando vamos ver, estão potencializados com as questões de similitude fluídica do espírito sofredor que se comunicou. A mediunidade tem me educado como espírito? Então, é uma pergunta de reflexão bem complexa. Olha só. Nós podemos nos educar como espírito através da mediunidade? Sim, quando essa mediunidade está a serviço da caridade, está a serviço da renúncia, está a serviço da abnegação, está a serviço do devotamento, está a serviço do bem do próximo. Quando isso estiver bem fluindo em nós, então essa força de comunicabilidade entre o mundo espiritual e físico estiver a serviço da caridade. Aí educa o nosso espírito, porque o que está educando o espírito é o ato do bem, né? Tem sido instrumento de que espíritos? Então, me faça as outras duas perguntas. Eu tenho sido instrumento de que espíritos? Daqueles que comungam com a minha forma de viver, de sentir, de pensar, aqueles que se associam aos meus pensamentos secretos, inconfessáveis, às minhas más tendências, que às vezes eu nem identifico, mas podem existir. Então, quem são as minhas companhias espirituais? Então, pense numa pessoa que se queixa todos os dias, que lastima todos os dias, que injuria todos os dias, né? Pensa nas pessoas irritadas todos os dias, nas pessoas que querem desistir de qualquer obstáculo todos os dias. E nós vamos definindo um perfil de quem são as minhas companhias. Vamos pensar sobre isso. Então, a mediunidade educativa que a evangelização de espíritos tem trazido para nós estimula o ser espiritual a ter mais cuidados e vigilância com suas criações mentais, com sua palavra e postura, que retrata a expressão do seu pensamento. Então, nós gostaríamos de adentrar um momento que tem a ver com a questão pandêmica, não só viral, mas como obsessiva, no que se refere às nossas imagens mentais, às nossas criações mentais. É muito importante, a gente tem falado en passant sobre os vibriões, estamos falando sobre as imagens mentais nossas, depositadas na psicosfera do planeta, mas isso precisa ser mais percebido por nós para entendermos a questão da obsessão coletiva, que já de algumas décadas para cá envolveu a humanidade, né? Se isso for, veja bem, se isso for da necessidade do nosso grupo, eu gostaria que vocês fossem muito sinceros conosco e nos auxiliassem a conduzir as temáticas para atender a necessidade da maioria. Não adianta a gente estudar um livro, literalmente, se a gente não trouxer isso para nós, no momento do nosso dia a dia, né? Então, eu gostaria que Emmanuel diz no livro Paz e Renovação:
o melhor médium para o mundo espiritual não é o que seja portador de múltiplas faculdades expandidas. Não é, mas é aquele que esteja sempre disposto a aprender e sempre pronto a servir. Esse é o médium que a espiritualidade se utiliza. E muitas das vezes nem tem ostensividade nas suas faculdades. Nem tem, mas estão prontos. E são com esses que a espiritualidade maior se utiliza para servir o próximo. Vamos fazer para esse momento de pandemia. Nós temos centenas e centenas e centenas de espíritos recém-desencarnados coletivamente. É um flagelo. É um flagelo planetário. Esses espíritos estão, a princípio, acomodados pela caridade dessas equipes socorristas em regiões do Brasil onde tenham casas espíritas, educandários, com trabalhos sérios, expressivos, para que eles possam fazer daquele ambiente um posto avançado de socorro. E uma das características que nesse livro apresenta, numa das casas em que eles estiverem estagiando, é a alegria e a amorosidade entre os seus trabalhadores. Uma casa viva, com várias atividades acontecendo ao mesmo tempo, e todos os seus trabalhadores se responsabilizando por aqueles afazeres, com alegria, com simpatia, né, com amorosidade. Então, os espíritos superiores que estão na coordenação dessas caravanas socorristas precisam, sim, de médiuns encarnados, mas não necessariamente em reuniões mediúnicas específicas, mas o melhor médium para o mundo espiritual não é o que seja portador de múltiplas faculdades, mas é aquele que seja sempre disposto a aprender e sempre pronto a servir, diz Emmanuel. Então, eu gostaria de, se tudo bem para todos, né, a gente dar sequência a essa linha de pensamento. Para a gente encerrar hoje, porque o assunto é longo, então o médium deverá ter-se um estudo, porque nós precisamos sair do painel da ignorância ao trabalho, que é aplicar o que eu sei naquilo que eu vivo. A abnegação, que é uma forma de entrega ao semelhante, e nesse esforço estará logrando também subir a ladeira para conquistar a humildade. O tema é grande, a gente preparou o material para compartilhar com vocês e gostaríamos que vocês se manifestassem pelo WhatsApp dos nossos companheiros, pelo chat aqui do nosso momentinho, para eu levantar as questões deste grupo, entendeu? Porque é uma metodologia nossa. Qual a questão do nosso grupo? O que nos trouxe vinculados? O que esperamos nesse momento? Quais as perspectivas de futuro para nós? E se a progressividade da esperança é um fato em nossas vidas. Então, a ideia é nós fortalecermos a nossa amizade, fortalecermos os nossos vínculos, para que nós possamos formar um feixe de varas, cada um na sua região, cada um na sua casa, mas que nós possamos dizer a essa espiritualidade que conte conosco enquanto encarnados, nesse momento tão sério, que talvez seja, nos últimos tempos, o mais sério que o planeta Terra já passou. Porque não é pela gravidade do vírus que está se atenuando, é pela gravidade do momento emocional e espiritual que atravessamos. Eu não vi a Alzira hoje aí, será que você entrou, Alzira?
Eu entrei, Estela, estou aqui te ouvindo bem. Ah, Alzira, que bom. Eu estava te vendo. Estou aqui te ouvindo, acompanhando. Que bom, Alzira. Você nos dá muita sustentação, viu? Boa Gratidão noite. eterna. Colabora conosco, então, Alzira. O que você falou, Célio? Escutei. Colabora conosco. Ah, você já falou tudo, não precisa eu colaborar nada, não. Já tem semanas e semanas de... Eu só acho que esse apelo que você está fazendo no grupo, né, que eu acho que é muito importante, é que nós precisamos dissipar a culpa e o remorso que a gente carrega dentro de nós, né, porque isso gera uma matéria mental muito doentia. E isso impede que a gente possa colaborar com Jesus, né? Porque se nós tivermos o conhecimento, que eu acredito que todos já têm, e se a gente não fizer as mudanças que precisamos fazer, a gente não vai colaborar, porque a sintonia que nós entramos é uma sintonia difícil, né? Eu acho que nós estamos numa hora de começar a fazer novas construções no campo da ideoplastia, buscando o bem, o evangelho, porque nesse próprio capítulo aí do 9, que você fez citação, a Malvina tem umas características muito expressivas dentro do evangelho que ela conseguiu. Então, eu acho que se nós não trabalharmos com nossos sentimentos, a gente não consegue, porque a mediunidade educativa, ela começa na mudança estrutural do pensamento, com as energias, né, dos sentimentos, porque é a maior força que o espírito tem, porque a vontade do espírito, ela retira do mundo, do fluido cósmico universal, um fluido puro. A gente tem que entender isso, que essa mudança dessas energias são nossas, porque entra em contato com o nosso sentimento doente, com a matéria mental doente, né, e nós passamos a nos contaminar também, né? E a mediunidade, sem dúvida, tem que ser vista com uma progressividade de esperança, porque sem Jesus, né? Mas eu acho que foi ótimo, tudo bem. Momento delicado, né? A Ediclê está falando ser muito importante refletir, eu já perdi, porque é tão rápido esse negócio de chat, não dá tempo. A gente vai ter que caminhar como grupo em termos, assim, do que o grupo necessita. Sempre foi, essa é a nossa tônica, né? E aproveitando as características da Malvina, de outras mediunidades do livro, a gente precisa trazer para nós, né? Aqui estou tendo uma pergunta, eu penso ser muito importante refletirmos sobre nossa mediunidade. Precisamos entender melhor para esse novo tempo, principalmente porque estamos conduzindo companheiros também. Essa é um comentário da Ediclê, nossa companheira lá do Jesus e Maria, que está coordenando reuniões mediúnicas há muitos anos, né? Então, o quanto pode ser refletido melhor sobre isso, né, Ediclê? Porque a atividade mecânica da mediunidade ostensiva, ela não tem sido suficiente para socorrer espíritos, né? E precisamos, tanto o médium, que precisa de um socorro mais pontual, o médium precisa ser muito assistido na casa espírita, e com assistências fraternas, com companheirismo, com trabalhos no bem, ombreando-nos uns aos outros, né? É isso que nos fortalece. E também a pessoa assistida, ela é bastante ingênua, e ela comparece na casa espírita de coração aberto, querendo se aliviar de tantos sintomas, e a gente, isso pode ser feito mesmo, ela ser aliviada de muitos sintomas, temporariamente, até que a luz do entendimento do Evangelho de Jesus toque aquele coração, e ela comece a perceber o que ela precisa mudar em si para haver a desvinculação, né? Então, isso que eu acho que precisamos, a cada dia mais, caminhar para isso, né? Muitas casas espíritas já estão nesse momento.
outras talvez ainda não estejam. E que possamos, então, Ediclei, estarmos nesse momento, né, do acolhimento, do amparo ao médium. O médium, às vezes nós dedicamos tanto aos que frequentam a casa, né, mas os nossos trabalhadores, eles precisam de muito amparo, tanto quanto nós mesmos, né, sermos amparados por todos. Esse amparo dedicado é muito importante nesse novo momento, né? Quando eu falo esse novo momento, é da evangelização para cá, que é um divisor para nós, né? Na nossa existência. Então, com a chegada da evangelização de espíritos, a nossa performance na casa espírita mudou muito, né? O atendimento ao ser espiritual, aos nossos trabalhadores, né? Não importa que sejam poucos ou muitos, mas que sejam unidos, que se amem, né? É isso que nós precisamos ter, porque se os nossos trabalhadores tiverem um bom entendimento, modificação do sentimento de verdade, a vibração da casa é de conformidade com isso. A vibração da casa não são só os benfeitores espirituais, é o que os trabalhadores encarnados oferecem para que tenham credibilidade ao longo de décadas para os benfeitores espirituais. Eu vejo assim, Ediclei, que é o que a gente busca fazer, né? Se a gente consegue a contento, é outra coisa, mas a gente tem um empenho, né? E eu sei o quanto você está empenhada, o quanto você está buscando, o quanto que você se dedica, né? E esses são fatores que angariam a simpatia dos amigos espirituais, né? Obrigada, Célia. Tudo de bom. Acho que hoje eu falei demais, porque já está até na hora. Célia. Oi, Carlos. Posso uma provocação? Por favor, filho. Certa vez você me disse, quando eu estava conversando com você, que na questão da influenciação espiritual, né, às vezes a gente mesmo se perde e não sabe direito o que está ocorrendo, né? Eu te falei sobre algo que estava acontecendo comigo e que eu percebi que estava tendo muita influenciação espiritual. E você me trouxe a refletir que aquilo, na verdade, era eu mesmo com os meus pensamentos. E às vezes a gente, de repente, sai um pouquinho daquilo e pensa que é influenciação, e a gente mesmo que está se perdendo, né? Nesse passado de sofrimento, que quando você começou a falar aí do comprometimento dos médiuns. Né? O que a gente quis dizer é que as nossas questões atraem mesmo os espíritos, né? É que é nós que atraímos os espíritos. Raramente eles vêm nos perturbar sem que tenhamos dado sintonia. Então, assim, na oportunidade, né, Carlos, a gente fez que você refletisse quais eram os seus pensamentos, né? E aí você, tendo esclarecido quais eram esses pensamentos, nós perguntamos, e que tipo de espíritos eles vão atrair? Então, aí você disse, aqueles que potencializam o meu mal-estar, porque o mal-estar íntimo começou em mim, né? Tem uma outra pergunta, só para a gente encerrar. É da Cláudia Giacobelli. Sem nos isentar da nossa responsabilidade em estudar e construir um trabalho no bem, mas o quanto uma casa espírita pode ser responsável por não acolher o seu trabalhador e ainda mais estimular esse médio ao trabalho, mesmo estando ele em desequilíbrio? Essa pergunta é muito importante. Se não der para a gente esgotar hoje, nós vamos falar sobre isso a semana que vem. O quanto a casa espírita pode ser responsável por não acolher o seu trabalhador, ainda que o médium esteja em desequilíbrio, ou principalmente, né? Então, a Casa Espírita do Novo Milênio, né, como a evangelização tem nos trazido, e a propósito, tem um livro sobre a Casa Espírita da evangelização que a gente sugere que seja muito refletido nesse momento, né? Então,
Nós somos responsáveis por aqueles que atraímos e que estão sob a nossa responsabilidade. Porque responsabilidade, amigos, não é assim de alguém que dirige a casa, não. Nós somos um grupo de trabalhadores e somos responsáveis uns pelos outros. Porque isso é a lei do amor. De ter a sensibilidade de perceber no nosso amigo, nosso companheiro de trabalho, o que ele está passando, qual é a sua necessidade. Esse estreitamento de vínculos, ele é fundamental. O médium não pode ser usado, entre aspas, a palavra usado, para servir numa reunião mediúnica e nós, indiferentes ao momento em que ele está passando. Por isso que o médium precisa primeiro ser muito socorrido e está em estado de equilíbrio, então vamos trabalhar. Em estado de perfeição nós não vamos estar, mas num estado de relativo equilíbrio, porque como a gente falou, e depois tem os slides, as minhas dificuldades vão potencializar a dificuldade do espírito comunicante, porque é uma coisa energética. Então, se ele se aproxima para receber alguma coisa de nós e dos médiuns que o esclarece, e nós estamos em total desequilíbrio. Acabamos de ter uma briga lá em casa, tive uma crise de cólera. Às 6 horas da tarde, e às 8 eu estou lá na reunião mediúnica. Como se a cólera ou a irritabilidade se desfizesse de nós imediatamente. Aquelas criações mentais, elas levam um tempo enorme para serem resolvidas. É esse o entendimento que a gente gostaria de chegar. Né? É esse o entendimento. Aquilo fica criado em nosso campo mental. Fica vivo aquelas cenas, aquelas emoções. Então, é isso que eu vou oferecer para o espírito sofredor que chega na reunião? Porque é isso que eu tenho naquele momento. É bem complexa essa questão, né, Alzira? Eu acho que nós estamos caminhando para outro momento, né? Eu acredito muito que o que vai mais mudar na casa espírita, aliás, que deve mudar, é a questão da mediunidade, porque se o trabalhador não mudar o sentimento, porque isso é da nossa responsabilidade, né? Quando o Carlos falou do pensamento, todos nós temos esse processo anímico com muita complexidade ainda, e precisa ser trabalhado. Agora eu vejo, né, tenho aprendido muito com a evangelização, de que eu sou a casa espírita. Se nós ajuntarmos 3, 4 companheiros sérios e responsáveis, nós representaremos essa casa espírita no seu conjunto, né? Porque eu acho que a responsabilidade da vivência do evangelho hoje é fundamental, é a primeira coisa. Se eu não tiver isso, eu não vou acolher. Eu não vou acolher. Essa palavra acolhimento, ela é muito séria, porque ela tem que ser verdadeira, não é abraçar, abrir os braços, não. É entender as dificuldades da dor que o espírito traz. E muitas vezes essa dor do espírito, ela é causada, ela tem a anterioridade muito complicada. Então, a gente precisa de ajudar esse espírito, né, numa sintonia elevada, de mudança, no esclarecimento. Eu não sei, outro dia eu fiz uma assistência fraterna de uma jovem com tantas dificuldades no campo da mediunidade, então eu disse para ela, olha, a gente está começando a fazer os ensaios de coral, vou ver o dia que é e você vai participar. E ela ficou tão eufórica com aquilo que eu tive que pedir o Guilherme, falei, Guilherme, faz um ensaio, pelo menos um, só para ela ir, porque ela estava tão, assim, ansiosa, e o Guilherme disse que a primeira música que ela cantou, ela chorou tanto, que deram um passe na moça, na menina, uma menina de 21 anos, uma mocinha, e ela chorava, que debatia, e quando acabou a prece, cantaram mais uma vez, ela se foi calmando, então a gente não sabe a densidade energética que está envolvendo esses espíritos, né? A gente não sabe o medo, a insegurança. Ela estava até sem unha, de tanto comer a unha, insegura, com medo, nunca tinha ido a uma casa espírita. Eu fico pensando, se vai numa outra casa espírita que fala que aquilo é mediunidade e vai para uma reunião mediúnica, como é que fica, né? Então, eu acho que acolher
compreender a dor do nosso irmão, é agasalhar, né? É aquilo que Jesus falou, eu tive fome e não me desse de beber. Porque às vezes eu estou com fome, eu vou dar copo, vou dar uma água, não adianta. Eu preciso dar aquilo que o espírito precisa. E eu acho que a mediunidade, ela vai ser, a meu ver, vai ser uma das maiores mudanças que nós vamos ter que entender. Porque no futuro nós não precisaremos ter nem reunião mediúnica, porque a base da mediunidade é a intuição. Por isso que a educação do espírito vem nos mostrar a necessidade de mudar a nossa forma de pensar, de criar, né, de renovar a nossa estrutura mental, e com isso ampliar a consciência e mudar a memória. Eu acho que, viu, Célia, eu vejo que isso é um assunto extremamente complexo, que a gente realmente tem que ser a dose de homeopatia, para ter uma vivência, porque ninguém vai dar vamos falar, não, a casa espírita vai ser aberta de outra forma. Se eu, trabalhador, não estou noutra, não compreendi, vai voltar a mesma coisa e vai ter muitas dores, porque aí os médiuns que estão lá não suportarão a presença de determinadas entidades. Então, é muito sério isso, porque por que fechou a casa espírita física? Fechou física, mas não fechou os trabalhos espirituais. Para ver se o médium refletisse no que é esse chamamento, que hora estamos passando. E parece, tem hora que eu acho que não está entendendo. É muito complicado isso, viu? Nós estamos vivendo um momento de muita seriedade, com muita responsabilidade. Vamos, alguém está perguntando, a Vanessa, o livro A Casa Espírita é da Alzira, esse que nós estamos fazendo referência, como ela poderia conseguir, Alzira? Está sem áudio. Eu acho que eu mandei um para ela e posso mandar o segundo para ela. Depois eu falo para ela entrar em contato comigo, que eu mando para ela. Então, Vanessa, aparece aí, Vanessa. Fala boa noite, que você aparece no meu quadradinho aqui. Boa noite. Aí agora eu vi você, porque quem não fala, não vejo, né? No quadradinho. Então, depois você fala com a Alzira sobre o livro. Vanessa, depois a gente conversa, eu mando para você. Tá bom, muito obrigada. Eu acho que o Beto e o Giba também podem pôr no grupo o endereço da editora, para eles ligarem. Muitas pessoas me perguntam nesse grupo, e a gente podia pôr, né, Beto, o contato da Alzira lá, para adquirir livros. Colocaremos sim, aguardem. Obrigada. Muito bom. E aí, Vanessa, você está forte? Eu acredito que eu esteja, sério. Com Jesus então, a gente vai sempre forte, né? Bem sempre forte. Então faz a prece para nós, querido. Tá bom. Senhor Jesus, Mestre querido de todas as horas, queremos lhe agradecer pela mensagem deste dia, que nos esclarece, nos fortalece, nos une uns aos outros. Somos tão gratos pela boa nova que repercute dentro de nós, tratando de nossas próprias feridas e lesões ocasionadas por nós mesmos. E ficamos aqui, Senhor Jesus, querendo vibrar o nosso melhor para aqueles que neste instante estão sofrendo imensamente por não saber, não conhecer o poder único do amor no universo. Ó
amor de Deus. Visualizamos cestas de luz sendo distribuídas com elementos curativos, encorajadores a todos aqueles que estejam mais necessitados e que todos nós em nossos lares possamos nos disponibilizar a encontrar os seus mensageiros nesta noite, a fim de prosseguirmos no aprendizado e principalmente no aprender a fazer o bem, estendendo os nossos corações em amor e confiança plena de que o bem é tudo que existe e tudo mais é uma temporária ausência que necessita do nosso esforço, como co-criadores de Deus, neste universo de que somos herdeiros. Louvado seja Deus, nosso Pai, que nos trouxera a Ti e que possamos permanecer em gratidão, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus, querida.